Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Quase Tudo com Cristiane Tuferon. Olha, eu tô tão feliz com o nosso episódio de hoje, mas antes de apresentar a minha convidada maravilhosa que tá aqui comigo, vamos fazer aquilo de praxe que a gente faz em todo o vídeo. O que que é? Se inscrever aqui embaixo no nosso canal, me seguir nas redes sociais, Cristiane Tuferon. Lá eu mostro todos os bastidores do estúdio, da gravação, do meu dia a dia, da loucura que tá sendo aqui no Brasil pra mim, e eu quero você bem pertinho comigo. Ativa aqui embaixo o sininho pra você já ter o conteúdo desse episódio e do próximo também, porque aqui você sabe que a gente não para. Tá vindo muita novidade por aí pra mulher que passou pro divórcio. Tá doendo? Tá com o coração machucado? Tá difícil lidar com esse pós-divórcio? Você pode também acessar o Cristiane Tuferon, que lá nós já lançamos o nosso e-book, Manual do Divórcio, para você aprender a lidar com essa dor que tá dentro de você, lidar com a nova vida que tá vindo por aí. E eu quero te deixar um recado, tá bem? O divórcio não é o fim, mas o divórcio é o início de uma nova vida plena, maravilhosa, que tá te esperando lá na frente, tá bem? Vem comigo, que agora eu vou te apresentar a minha maravilhosa. Eu já bati papo com ela, já sei tudo. Ela já me ensinou algumas coisas, que é a Natasha Prati! Tudo bem, Natasha? Cristiane, tá aqui com você, te ver pessoalmente. Vai ser muito bom poder falar com as mulheres sobre educação financeira, principalmente para quem tá passando por esse momento tão complicado, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou, é um recomeço, é uma nova vida. Então quero também trazer um olhar bem otimista para essa nova fase delas. Ai, vai ser maravilhoso. Ó, e ela já falou, ela é gestora financeira e ela faz ali todo o gerenciamento financeiro da mulher. Olha que maravilhoso. Porque quando a gente sai, né, de um divórcio, que a gente tinha dependência financeira, né, Verdade. Nath? Que a gente tinha ali qualquer outra situação, a gente fica muito perdida, né, sem saber o que vai fazer com o nosso dinheiro. E muitas mulheres saem com a mão na frente e outra atrás, não é verdade? Verdade, é mais comum do que parece, né? As mulheres, geralmente, elas têm que se reconstruir do zero. Na maioria das vezes, porque quando estavam casadas era uma realidade, onde tinha um companheiro, onde tinha um suporte. E muitas, por falta de educação financeira, também não se preocupavam em aprender alguma coisa sobre o dinheiro. Acabavam delegando para os seus companheiros, né, ou companheiras. E quando acontece um momento tão crucial na vida, que é a separação, que é o divórcio, que já é um momento delicado, muitas delas se deparam com esse desafio, porque é um dos maiores desafios quando a mulher ela passa por esse processo. E quando foi que você olhou assim e você falou, vou me especializar em gestão financeira, ligado 100% para o mundo feminino, para ensinar essas mulheres a lidar com dinheiro? Quando foi assim que você teve esse clique? Bom, primeiro que toda a minha transformação, ela passou também pela transformação financeira. Então, o que eu ensino, o que eu falo, é exatamente o que eu vivi há alguns anos atrás, quando eu também passei por um processo também complicado, também difícil, doloroso, mas que eu consegui ali me reerguer. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a minha história. Vocês vão entender o quanto ter educação financeira, o quanto você se dedicar a aprender sobre isso, faz toda a diferença aí na sua jornada. Então, no off, a Natasha me contou que ela também passou por uma separação, por um divórcio. Conta pra gente como é que foi, assim, esse seu início, como que tudo começou e tudo mais. Sim. Na época, eu já tinha meu trabalho, porque eu sempre trabalhei, né? Eu trabalho na área da educação há 25 anos como professora de rede pública aqui no Rio de Janeiro. Então, eu já tinha meu trabalho, ou seja, eu já tinha minha própria renda. Mas, quando eu estava com o meu companheiro, a gente dividia ali as despesas. Então, era uma realidade completamente diferente quando eu passei por esse processo e eu tive que começar literalmente, Cris, do zero. Eu tive que sair de uma casa, eu tive que me mudar para outra casa e eu passei muitos perrengues, viu? Porque eu não tô aqui para romantizar nada, não. A gente tá aqui para falar a verdade nua e crua e também mostrar para vocês que é possível, assim como foi possível para mim. Então, nessa época, eu passei por essa transição, né? Com filhos pequenos, então imagina, era muito mais difícil. E a gente sabe que quando a gente está num relacionamento, por mais que a gente seja independente, que a gente já tenha o nosso dinheiro, meio que a gente tem um suporte ali. É para isso que a gente casa, para ter uma pessoa ali com a gente, para poder nos ajudar e crescer juntos. Mas quando a gente se vê nesse processo de separação e de divórcio, tudo muda, né? A vida, ela faz ali
uma mudança muito grande, isso mexe muito com o emocional. Então, nessa época que eu passei por esse processo, já faz um bom tempo, então por isso hoje eu consigo falar de forma clara, tranquila, está tudo bem hoje. Mas quando eu passei por esse processo, eu me vi não só na questão da vulnerabilidade emocional, obviamente que eu passei por isso, mas também a vulnerabilidade financeira, porque era outra vida, outras despesas, outras conquistas, outros processos que eu tinha que passar, e aí eu estava sozinha. Então eu dependia única e exclusivamente daquilo que eu gerava. Só que eu não fui para esse processo com tudo ok, a vida toda tranquila em relação às finanças, né? Eu adquiri uma dívida, porque nessa época eu tinha uma pessoa que a gente abriu uma empresa na época e tudo que era comprado na empresa era no nome de quem? Da Bonita, né? E aí, quando houve a separação, eu tive que me reconstruir, eu tive que assumir aquelas dívidas, aquelas despesas. E aí eu trago aqui também um alerta para as mulheres, né? Estarem ligadas onde você assina, onde você coloca o seu nome, de preferência ter isso bem documentado, mesmo que seja com seu parceiro ou com a sua parceira, é muito importante. Minha avó, das antigas, né? Ela sempre dizia, o combinado não sai caro. E quando a gente está num relacionamento, a gente está tão envolvido emocionalmente e acha que é tudo junto, vambora, vai dar certo. Só que quando separa, aí sim, cai todas as fichas. Mas eu, com um método que eu apliquei em mim mesma, que hoje é um método que eu ensino também para as mulheres, né, que eu acompanho, tanto na gestão financeira quanto também na parte do ensino, na educação, esse método que eu usei para sair dessa situação, só para contextualizar, eu tinha uma dívida à época de R$72 mil, gente, mas assim, faz muitos anos, então coloca aí inflação em cima, né? Então, era uma dívida grande para uma professora de escola pública. Verdade. E eu ainda estudava, fazia pós-graduação, então, tipo, minha vida era uma correria gigante. E aí eu entrei nesse limbo, porque é um limbo, né, que você entra, e eu pensei, como que eu saio daqui? Como que eu vou, a partir de agora, sozinha, levantar minha cabeça, seguir em frente e mudar toda a minha realidade? E eu consegui. 2 filhos, né? 2 filhos, né, que já é uma responsabilidade gigantesca, meus amores. Mas eu consegui. Então, quando você me convidou, eu falei, eu quero falar sobre isso, sim, porque eu sei que muitas mulheres passam por isso, estão com filhos pequenos, e depender de pensão alimentícia, gente, vamos ser sinceras, é bem difícil. Quando a mulher ela já tem uma certa independência financeira, já tem um trabalho, é menos pior. Mas e quando ela não tem nada? Quando ela está num casamento e ali ela só se dedica exclusivamente à casa, que já é um trabalho super digno, mas ela não recebe por isso. Ela não deposita o INSS dela. Então, quando ela sai disso, ela não tem nada e ela tem que reconstruir tudo isso do zero. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema, Cristiane. Muito mesmo. Pois, a Natasha está falando e eu estou muito emocionada, porque ela está contando a minha história. Exatamente, né? O que aconteceu comigo. Tudo, do início ao fim, assim. E eu ainda passei por um divórcio no exterior. O que é ainda mais complicado, né? Porque nós fomos casados aqui no Brasil, mas nos divorciamos no exterior. Então, você acaba por se divorciar na lei do exterior, né? E o país atual que eu moro é um país que totalmente que desampara a mulher não tem voz, né? Eu sempre digo que por mais que o Brasil tenha todas as dificuldades, o Brasil ainda é uma mãe para nós, né? E hoje a gente tem tantas leis que nos amparam, tanto a Lei Maria da Penha, pensão alimentícia, aqui no Brasil também, mulheres que ficaram muito tempo sem se dedicar ao mercado de trabalho, porque se dedicou à casa, o marido e o filho, dentro ali das condições financeira do parceiro, ela também consegue uma pensão alimentícia para ela, e muitas mulheres não têm essa consciência, né? E também depende muito de um bom advogado, você procurar uma boa assessoria jurídica que vai ali te auxiliar naquilo que é o seu direito, né? E às vezes não só o direito da criança, que muitas vezes também nem é muito bem assistido, né? De repente, dependendo ali do quanto o companheiro ganha, e a gente tá falando mesmo de ganho, de divisão de bens, né? Porque no início do relacionamento é o quê? Oi, meu bem. Quando separa, é pra cá meus bens, né? E a mulher, ela sai muito penalizada. E eu saí muito penalizada. Assim,
muito. Você fala de dívida, eu também saí com dívida, sabe? Você sai com uma mão na frente, outra atrás, 2 crianças pra continuar dando continuidade e você se vê muito perdida. Porque o que mais acontece é a mulher delegar pro homem a função de gerir a vida financeira, aonde ela se coloca num papel de impotência, como se ela não pudesse gerir o seu próprio dinheiro. E quando ela é independente e ela quer gerir o seu próprio dinheiro, tem companheiro que pega em cima. Verdade. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Então ela fica castrada, muitas das vezes não pode fazer uma unha, não pode fazer um cabelo, não pode se cuidar, não pode comprar uma lingerie. Porque se chegar em casa com uma sacolinha que ela tá comprando com o dinheiro dela, muitas das vezes tem briga e tem discussão, né? Então a mulher até nisso, ela é castrada, né? Então assim, eu fico super emocionada, é um tema que mexe muito comigo e a gente tem que quebrar isso, sair dessa caixinha, né? Você pode, você é poderosa, o divórcio não é o fim, mas é o recomeço. Eu ainda estou no processo de reconstrução. Sim. E eu tô falando de um divórcio que foi feito em 2022. Sabe? Você não reconstrói de uma hora para outra. Não é instantâneo, né? Não é instantâneo, não é? Vamos lá. A reconstrução financeira após o divórcio, ela é possível, não é? E como que você foi fazendo essa reconstrução quando você se viu divorciada, sozinha, com 2 crianças? Você saiu de casa ou você ficou? Não, eu saí. Eu também saí. Eu que saí. Eu fui reconstruir a minha vida do zero porque, apesar de eu estar tão vulnerável na época, eu tinha certeza e eu tinha fé em Deus tão grande de que eu iria conseguir reconstruir a minha vida. E tudo aquilo que eu planejei fazer aconteceu e continua acontecendo, né? Eu tô aqui hoje. E aí você era professora, casada, e aí você se forma em gestão financeira após o divórcio? Como é que foi? A gestão financeira, ela entrou como profissão mesmo, tem 3 anos. Ah, sim. Porque antes eu trabalhava com mentoria de negócios femininos, porque meu público sempre foi feminino. Eu comecei na internet em 2019, mentorando mulheres a trazerem os seus negócios digitais para o Instagram. Então, eu trabalhava especificamente com o Insta e ajudava elas ali a se posicionar, a trazer os seus conteúdos, a criar linha editorial. Só que eu sentia que faltava alguma coisa, porque quando eu encaminhava essa empreendedora e ela começava a fazer dinheiro, ela não sabia o que fazer com o dinheiro que ela estava ganhando. E aí eu comecei a juntar as 2 coisas, meio que eu juntei tanto a gestão financeira quanto a mentoria de negócios e comecei a trabalhar com isso e ajudá-las também nesse segundo passo. Agora eu já estou vendendo, eu já estou, né, com minha empresa rodando, o que eu faço com esse dinheiro? E aí eu comecei a falar de finanças e comecei a ser convidada também para palestrar. Então, meio que uma coisa foi levando a outra. Só que tudo isso, eu costumo falar, pode até parecer assim exagerado, tá? Mas a internet me salvou, sabia? Imagino, mas salva mesmo. Eu sou fruto de internet, né? Se hoje eu tô aqui me comunicando com vocês nesse canal, é porque eu sou fruto de internet, né? Eu tive 3 vídeos viralizados na internet falando de divórcio, me comunicando com essa mulher, né? E ali eu expus toda a dificuldade, principalmente no meu caso, que vivi uma dependência financeira por 17 anos, né? Então você literalmente, você só sai com o seu corpo, a sua roupa, seus filhos e a sua fé. É verdade. Para reconstruir essa vida que, infelizmente, não é fácil, mas é possível, né? Sim. E qual é o impacto da dependência financeira na vida da mulher? O que isso impacta, o que isso atrapalha quando ela faz ali a separação, no caso, o divórcio? Impacta muito porque, primeiro, a mulher, geralmente, ela acredita que finanças é sobre matemática. E eu sempre gosto de quebrar isso, porque você entender como lidar com o seu dinheiro não tem a ver com você ser muito bom em matemática. Por que as mulheres geralmente delegam para os homens? Porque no inconsciente coletivo é o homem que sabe lidar bem com os números. E a mulher não, ela fala, cara, eu não sei lidar bem com números, lida você. Só que quando ela começa a entender que não tem a ver com matemática, tem mais a ver com mentalidade e construção de hábitos do que propriamente você ser exímia em matemática. Até porque, né, gente, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem celular na palma da mão, a gente tem calculadora, então não depende disso. Mas a mentalidade e a construção de hábito foi o que me tirou da onde eu estava. E as mulheres, elas escutam muito também do homem, deixa que eu cuido das finanças porque você não sabe lidar com dinheiro.
Você ouviu isso em algum momento? Sim, isso é muito comum. Muitas das minhas clientes chegam com essa dor, né? De falar assim, Nath, eu não sei como eu vou fazer agora, eu quero aprender com você, mas sinceramente eu acho que eu não dou conta. E um mês comigo, ela já está fazendo até investimento. Entendi. Porque ela começa a perceber que, primeiro, é esse trabalhar a mentalidade dela, para ela sair desse lugar de impotência, que na verdade é uma mentira que é falado para a mulher, porque eu costumo dizer que mulheres que levantam mulheres prosperam. Então imagina, se você se levanta, reergue a sua vida, reergue o seu financeiro e você começa a fazer o que você já está fazendo, levando essa mensagem para outras mulheres, isso gera uma cadeia positiva, próspera, de mulheres enriquecendo, e isso transforma o mundo. Imagina um mundo transformado pelas mulheres. Então, apesar de nós já sabermos que nós temos essa capacidade, muitas vezes nós deixamos vozes que não são nossas. São vozes que a gente vem ouvindo desde a infância, porque começa desde quando você é pequenininha, né? Então, na infância, na escola, aí depois muitas casam com homens que têm também essa visão um pouco mais fechada, um pouco mais machista, e acaba trazendo tudo isso como se fosse seu. Então, entender de finanças é sobre autonomia. Você falou sobre infância. E hoje, eu sempre conto essa história, pra mim é engraçada, mas olha como reverbera e fica no nosso subconsciente. Eu, desde pequena, nunca fui boa em exatas. Eu sou boa em humanas, tanto que eu sou formada em gestão empresarial e recursos humanos, que eu amo. Eu acho que não tem coisa melhor do que você gerir uma pessoa, um talento, não é? Ali você realmente gestar aquela pessoa, lapidar e colocar ela, não, o seu perfil cabe aqui, cabe ali. Eu gosto muito disso. E aí, na infância, eu tinha muito problema com matemática. Normal, nunca gostei de matemática, nunca gostei de ficar fazendo cálculo. E eu tenho um tio extremamente inteligente. E assim, a inteligência dele é acima da média. E uma vez, nós estávamos lá em casa, ele me ensinando o dever de casa, 6 horas da tarde. Minha mãe cozinhando e ele aqui me ensinando. Ele fazia a conta, eu errava. Ele fazia a conta, eu errava. Ele parou, respirou, olhou pra mim e falou assim: minha sobrinha, eu tenho medo de te ensinar e esquecer tudo que eu sei. Uau! E aí eu olhei assim pra ele e aí ele falou pra minha mãe: minha irmã, o negócio aqui é difícil, hein? E eu tinha na época o quê? Por volta de uns 8, 9 anos. Então aquilo você interioriza. Sim. Né? E de repente, eu até hoje, com 37 anos, afirmar que eu não gosto de matemática, vem desse lugar, né? Vem desse lugar de tipo, pô, ela é tão burra que se eu continuar aqui, eu vou esquecer até o que eu sei, né? E aí, com dinheiro, eu nunca tive grandes posses, né? Comecei a trabalhar muito cedo, mas eu sempre gostei do dinheiro. E eu acho que a mulher também, ela tem que entender que não é errado ela gostar de dinheiro, ela gostar da prosperidade, ela gostar de coisa boa, ela gostar de andar bonita. Isso faz parte do todo. Então, como eu sempre gostei de dinheiro, eu sempre fui atrás do dinheiro, né? E aí comecei a trabalhar com 13 anos e tudo mais. E aí com 17 foi aonde eu vi mesmo o dinheiro entrar. E meu primeiro salário foi R$336. Assinado na carteira. Caramba. Que eu tenho a minha carteira assinada até hoje. Então, assim, do pouco que eu sempre tive, eu sempre consegui me safar. E isso vem muito da minha mãe. Eu sempre falo, a minha mãe, claro, quando ela tiver muito, ela também vai saber gerir. Mas ela é uma pessoa que sabe gerir muito bem o pouco. Sabe, a minha mãe junta dinheiro, a minha mãe economiza. A minha mãe vai com pouco dinheiro no mercado, gente. Aqui no Brasil tudo muito caro. E ela faz uma compra de mês super econômica. E eu acho isso muito legal, né? E eu brincava com ela: mãe, eu quero muito que você seja governanta da minha casa, porque ela tem uma gestão muito boa. E aí, a gente casa, que foi o que aconteceu comigo. Eu casei e passei pro outro a parte da gestão financeira. Sim. Então, nós não tínhamos conta conjunta. Nós não tínhamos cartões conjuntos, percebe? Por quê? Não, deixa o outro gerir, porque eu não entendo de matemática. E isso vem muito da infância, não é?
Sim, acaba que você incorpora como se fosse uma verdade sobre você. E um dos exercícios que eu faço com as mulheres que eu atendo, a gente não começa já olhando para a planilha. A gente começa olhando para as crenças. Porque não adianta eu trabalhar com ela a planilha financeira se ela ainda continua com as mesmas crenças de que ela não é capaz de fazer, de que ela é burra. Sim, eu já ouvi mulheres falando, sempre ouvi que eu era burra. Sempre ouvi que eu não ia dar certo quando eu fosse mais velha, que eu tinha que casar, porque senão o que seria de mim? Então, são crenças que você vai ouvindo repetidamente durante a sua vida. Então, crença e hábito é o que faz com que você mude e transforme a sua vida financeira também, não somente. E foi isso que eu fiz. Então, quando a mulher te procura, você percebe que ela traz essa dor dela acreditar que ela não sabe gerir o financeiro dela. Sim, a maior parte, 90% é. E quando eu vou perguntar sobre como foi a infância, a adolescência, ou até mesmo o casamento, e quando elas começam a me falar, eu falo, me fala as 5 frases que não saem da tua cabeça. Nessas 5 frases vão ter 2 ou 3 relacionadas a essa questão de não saber gerir as finanças, mas não porque ela não tem capacidade. E quando as mulheres chegam para você, elas chegam com um montante de dinheiro ali que elas querem aplicar ou aprender como fazer, ou elas chegam quebrada, endividada, ganhando um salário pouquinho, com dívidas extensas, né? Ali tendo dificuldade até para cuidar das crianças, como que elas chegam para você? Cristiane, se eu te falar que tem de tudo, tá? Tudo? Já atendi mulheres que fazem um bom salário e que têm dívidas muito maiores do que ganham. E aí eu queria até reforçar sobre isso, que aprender sobre educação financeira não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta corrente. Independente de quanto você tem que começar agora. Você tem que começar a olhar agora. Porque se você não é fiel no pouco, você não consegue ser fiel no muito. Se você não aprende a gerenciar o seu dinheiro enquanto ele é um salário mínimo, quando você tiver mais, e eu desejo para todas as mulheres do mundo que elas tenham muito dinheiro, ela não vai saber fazer porque ela não aprendeu com pouco. A gente estava até brincando, né? Que você falou, quando eu tiver um Pix, não, vou trazer para você. Cara, quando você tiver esse Pix maravilhoso, gigantesco, você já vai saber gerir tão bem porque você começou a olhar pro que você tem agora. Não faz diferença se você ganha muito ou se você ganha pouco. O que faz diferença? Mudança de mentalidade e construção de hábito. Entendi. A gestão que ela vai fazer, né? E as mulheres divorciadas que chegam ali com a questão da pensão alimentícia, né? Sim. Porque, cara, a gente se divorcia desses cabra e a gente ainda traz a carga da pensão da criança. O dinheiro é pra criança. E a mulher, querido, fica com a demanda que você não tem ideia, né? Do cuidado educado, da banho, do dar comida, a escola, né? A escola manda um monte de dever, aí a mulher chega cansada em casa porque ela tem que trabalhar, né? O bonito não tá pagando nada pra ela, né? Porque o que ele diz? Eu não tenho obrigação de te dar nada, né? Vai você a tua vida, principalmente quando é a mulher que toma a decisão do divórcio. Aí a penalização é maior ainda. Olha que loucura. É muito verdade, porque vai querer mexer no psicológico. Exatamente. Porque se você desestrutura uma mulher psicologicamente, você consegue vencer ela. E outra coisa, o homem, quando ele quer desestabilizar a mulher, ele penaliza ela no financeiro. Verdade. Financeiro, porque, me desculpa, né? As mulheres, elas podem até ter uma capacidade de perdoar uma traição. Mas uma mulher sem R$1 no bolso, a vida dela fica tão difícil pra recomeçar e é isso que ele quer. Porque aí, além dela estar com o psicológico abalado, o emocional arrasado, ela ainda precisa provar que é capaz. É verdade. Né? E aí, essa mulher que trabalha, ganha um salário mínimo, recebe ali a pensão das crianças. Muitas olham e falam, o que eu faço? Porque essa pensão não supre a criança de tudo, né? O meu salário, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar tudo. Como que ela pode fazer? É tudo junto ou realmente é separado? A pensão da criança é da criança, o salário dela é o salário dela. Mas uma vez que a criança continua morando com ela, não era suposto ser tudo junto? Como que funciona essa parte? Sim, é tudo junto. Segundo a lei, não tem assim uma determinação. O dinheiro da pensão é para você fazer isso só pro filho. Mas, moralmente falando,
Se a mulher, ela não... E eu vou trazer aqui uma situação prática para ela, tá? Se a mulher, ela não tem uma organização financeira, a gente vai voltar de novo para esse ponto, uma organização financeira com o próprio dinheiro dela, e quando vem a pensão, o que acontece? Ela acaba incorporando a pensão, como, não que ela queira, mas naturalmente vai acontecer, como se fosse uma renda extra, só que a pensão não é uma renda extra. Entendi. Entende que é muito mais profundo? Se ela Sim. ainda não aprendeu a lidar com o que ela já tem fora a pensão, a consequência é que a pensão entre nesse bolo. E muitas mulheres, quando se divorciam, começam a empreender porque é uma outra forma dela gerar mais renda. E aí, quando ela acaba também misturando tudo, pronto, criou-se uma confusão na cabeça dela e ela não sabe como fazer. Então, tem a pensão para a mulher, né, que muitas mulheres não pedem ou abrem mão, né, e também tem a pensão para o filho. O que eu recomendo para elas é que elas tenham uma conta só para que ela trabalhe a questão da pensão da criança. E nessa conta, ela tenha uma organização financeira onde ela consiga registrar de alguma forma tudo que está sendo feito com aquele dinheiro. Então, se ela tem uma conta separada, por mais que vai ser tudo junto no final, acontecendo alguma situação em que esse ex-companheiro exija que ela prove na justiça que essa pensão realmente está sendo utilizada para o benefício dos filhos, gente, porque... isso acontece, né? Ela tem como mostrar porque ela já está organizada previamente. Ela já tem ali o dinheiro numa conta separada. E hoje é tão fácil a gente abrir conta. A gente tem os bancos digitais que você não paga taxa bancária. Você hoje não precisa pagar taxa bancária. Você não precisa pagar anuidade de cartão. Com inteligência financeira, você consegue fazer tudo isso sem ficar adquirindo mais dívidas para você. E aí, quando ela tem isso e ela tem essa organização, porque, Cris, fica mais fácil. Se você coloca tudo junto, é natural. A gente é comprometida com muitas coisas. A mulher tem muitos afazeres. É verdade. E aí, ela parar e sentar para separar aquilo. Então, quando ela já tem isso separado, ela consegue ali determinar. Isso aqui foi para a escola, isso aqui foi para roupa, isso aqui foi para o alimento. Porque caso o bendito queira alguma coisa, né, lá na frente. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que se precaver de tudo. Sim. Infelizmente ou felizmente, a mulher tem que pensar em tudo, né? E hoje, desculpa te cortar, hoje eu sempre falo para as minhas mulheres aí em casa, vocês sabem, trabalhem. Sim. O seu marido pode ser milionário, dono de empresa, trabalhe. Nem que seja para sua futilidade, ainda que ele arque, né, com a fatia maior do bolo. Mas trabalhe. Porque amanhã ou depois, caso aconteça alguma coisa, você está salvo, resguardada você. E o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher como indivíduo. Né? Você não vai trabalhar para uma competição. Eu vou provar para ele que eu trabalho, que eu faço e que aconteça. Mas você como persona, que é dona de um DNA, é dona de um CPF. Empreenda. Eu venho de uma casa, de um lar, de uma mãe que sempre empreendeu. Sempre. A minha mãe, ela vendia churrasquinho na porta da Unig. Quem é aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, vai lembrar da tia Ana. Minha mãe vendia churrasquinho na porta da Universidade Unig. Minha mãe vendia cachorro-quente na porta de casa. Minha mãe vendia pipoca. Minha mãe vendia pizza. Uma empreendedora nata. Uma empreendedora nata. Minha mãe já teve loja de salgado, fecha daqui, fecha dali. Porque também empreender precisa também de uma inteligência, né? E naquele momento, a minha mãe não tinha a educação financeira. A minha mãe, ela sempre teve a veia empreendedora, mas ela nunca teve esse suporte de educação. Então, aquilo ficou muito claro para mim na venda do churrasquinho. Quando ela recebia o montante, né, ali do churrasco, mas aquele montante não dava lucro porque ia para despesa, ia para pagar aluguel, ia para pagar uma conta, ia isso, ia aquilo, 2 filhos. Minha mãe também passou por uma separação aonde ela foi penalizada. E era ainda mais difícil, né? Na época das nossas mães. Né? E eu tô falando assim, essa separação da minha mãe de 2005, né? Olha quanto tempo, 20 anos, né? Para trás. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Verdade. Né? Então, trabalhar, mulherada, para você ter a sua independência. Fazer seu pezinho de meia, né? E eu falo ainda mais. Trabalhe e invista. Aprenda a olhar para o seu dinheiro de uma forma estratégica. E quando você fala em investimento, você fala o quê? Uma bolsa de valores? Uma bolsa da Chanel? Primeira coisa que uma mulher tem que pensar é na sua reserva. Independente se ela é casada, separada, divorciada, se ela está empreendendo
começando agora, se ela já empreende há muito tempo, se ela é rica, milionária ou se ela tem um salário mínimo. Ela precisa aprender a gerir o dinheiro e organizar esse dinheiro de tal forma que ela consiga ter uma reserva. Essa reserva, ela não é construída, gente, da noite pro dia. Porque quando eu falo para as mulheres assim, vamos construir a reserva, assim, Nath, mas não sobra nada. Isso que eu ia perguntar. E aí, quando eu vou organizar o financeiro dela, ela fala, meu Deus, olha aqui, tinha um dinheiro aqui que eu não via, tinha um dinheiro ali que eu não via, tinha uma habilidade que eu poderia monetizar. E quando você fala organizar o financeiro dela, que ela olha e fala, meu Deus, isso aqui eu poderia guardar, é porque ela tá gastando em coisas desnecessárias, ela tá indo para um viés de consumo ou de gasto, né, que o dinheiro vai embora e era ali naquele lugar que ela poderia estar fazendo a reserva? Então, imagina, se você não tem um controle do seu dinheiro, se você não sabe quanto entra exatamente e quanto está saindo e para onde está indo, a tendência é que você acabe usando mais o dinheiro do que você deveria e isso prejudica a reserva. Porque o que acontece? Principalmente quando a mulher ela é divorciada. Nós já fomos divorciadas, né? Hoje eu sou casada novamente, sou muito feliz. Amém! Mas, quando você se divorcia, a gente passa por um processo também de reconstrução enquanto mulher, enquanto feminina mesmo. Sim. Então, a gente quer se ficar bonita, a gente quer consumir mais coisas, a gente quer se sentir bem, com a autoestima elevada, porque a gente passou por um processo complicado. E muitas das mulheres, por não terem esse gerenciamento do dinheiro e também pelo... A gente até chegou a falar, né, esse consumismo desenfreado, esse estímulo de que a mulher ela precisa estar sempre impecável e acaba levando a mulher ali a adquirir dívidas e essas dívidas acabam prejudicando no contexto geral. Então, quando eu estou acompanhando essa mulher, eu não olho só, como eu falei, não olho só pro dinheiro que ela tem, mas eu olho para todo o contexto dela, tanto familiar quanto de mentalidade, quanto do que ela quer construir daqui para frente. Ou seja, se essa mulher ela se divorciou e ela tá com um ralo financeiro que ela própria não identifica, no meu trabalho eu identifico junto com ela. A partir do momento que a gente encontra esse ralo financeiro, que tanto pode ser com coisas supérfluas, tá? Quanto também pode ser com coisas que são necessárias, mas que por falta de inteligência financeira, ela não está conseguindo fazer mais dinheiro com aquilo que ela gasta. Tem uma parte da minha mentoria onde eu ensino a mulher a ela fazer mais dinheiro com aquilo que ela já compra naturalmente. Onde ela pode usar o cartão ou mesmo sem cartão, ela consegue fazer renda extra através da inteligência que eu ensino para ela. Então, muitas vezes a mulher fala assim, Nath, mas não sobra nada. E quando eu começo a ensiná-la todos esses processos, que assim, é super simples, não dá pra gente falar aqui no podcast. Sim, mas é super simples de fazer e é algo que não é falado, que não é ensinado e que muitas vezes a mulher fala, isso é muito difícil. Difícil é ser pobre. Eu acho que difícil é ser pobre, difícil é você não ter um sonho, difícil é você viver sempre com aquilo que você tem sem ter a esperança de que você vá fazer melhor. Contado, né? Sabe? Só que não, existe possibilidades, existem várias possibilidades. Existe um exercício que eu faço, que é o exercício das 30 habilidades. Eu sento com ela e eu listo com ela 30 habilidades que ela tem. Onde quando ela termina essa atividade, ela fala, meu Deus, nem eu sabia que eu sabia isso tudo. Que eu poderia usar isso e isso para monetizar e trazer mais renda para minha casa, para minha família. Então, como eu falei, nem sempre se trata da quantidade, mas da inteligência financeira e também dessa construção de hábitos. Isso é muito importante. E essa inteligência financeira, ela também vem até para o consumismo, né? Eu vou dizer para vocês, eu não me acho consumista, né? As grandes empresas da internet, né? Eu não compro, nunca comprei na Shein, nunca comprei na Shopee. Vou falar, YouTube, então tá tudo certo. Nunca comprei, nunca chegou uma sacolinha lá em casa. Eu não tenho carrinho de loja nenhuma com coisas dentro. Eu precisei fazer agora uma compra online, que antes de comprar online, eu fui no centro da cidade para ver se eu achava físico e comparar o preço, né? Porque aí paga o frete e tal, e ver o que seria melhor. Eu tenho muita dificuldade com o consumismo. E isso é porque você não tem condição financeira. Eu moro na Europa, né? E lá não tem o estímulo do consumo.
Então, vive-se muito bem com o que você tem. É outra cultura. É outra cultura. E isso me fez muito bem. Sim. Porque, infelizmente, quando a gente mora fora e a gente olha aqui pro Brasil, o Brasil tem uma cultura muito de ostentação. Então, as pessoas se endividam para ter aquilo que ela quer mostrar ao outro. Verdade. Muitas vezes nem faz sentido pra ela, Nem faz sentido pra ela. E, às vezes, essa mulher que acabou de se separar, ela fica dentro dela com aquele desejo de vingança e de mostrar para o ex-marido que ela é capaz, que ela entra nesse ciclo de consumo, de adquirir. E aí, esse dinheiro que escapa é onde poderia entrar uma reserva. Não, eu não tô dizendo que você não vai fazer o seu cabelo, a sua unha, você não vai comprar uma roupa, você não vai comprar um sapato. Isso tem que acontecer, mas acontecer com consciência. Sim. Né? E eu até tenho dificuldades de seguir outras digitais influencer que estimula constantemente o consumo. Né? Com um clique aqui embaixo, a minha lojinha no perfil tal, olha isso aqui, acabou de chegar uma sacolinha pra mim. Sabe uma coisa que a gente vê muito, Cris, você vai concordar comigo? É o você merece. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do merecimento, porque eu acho que cabe aí no que a gente está falando, né? Esse você merece usado de forma errada te leva pro buraco da dívida. Então, o você merece o sapato, essas coisinhas que a gente vê na internet. Sim, né? É o você merece e você se premiar sempre com coisas. Ah, entendi. Com objetos. Só que esse você merece, sim, todas nós merecemos tudo. Porém, não por esse lado do consumismo desenfreado, do achar que, olha, hoje eu tô sofrendo, eu vou gastar. Hoje eu tô feliz, eu vou gastar. Eu tô com raiva, eu vou gastar. Sabe? Isso porque eu mereço. E essa frase é muito comum. Sim. Todas nós já falamos em algum momento. Eu vou fazer isso, cara, porque eu mereço. Tudo bem, você merece tudo. Como estão as suas contas? Como está a organização financeira? Você deixou ali... Eu sempre falo do Pague-se Primeiro, que é onde você coloca ali um valor pré-determinado para todo mês para você gastar com o que você quiser. Não importa o que seja. Por isso que eu tô falando, a organização financeira é tudo. Porque você consegue ali ter uma noção de quanto você pode usar no você merece, no eu mereço. E ali você não extrapolar o seu orçamento. Então, não é sobre cortar coisas. Tem muitas mulheres que falam, eu não vou fazer a consultoria financeira com você porque você vai mandar eu tirar isso, tirar aquilo. Não é assim que funciona. Não é sobre tirar coisas, mas é sobre aprender a gerir o que você tem de tal forma que sobre. E esse valor que sobra, você se paga, você faz uma reserva, você começa a investir na Bolsa de Valores. Quando eu devia R$72 mil, eu sempre gosto de contar essa história, que é o seguinte, eu tinha um caderno onde eu escrevia nesse caderno o que na época era inviável, parecia impossível. Eu escrevia, eu vou sair de devedora a investidora. E até já publiquei esse caderno em algum momento no meu Instagram. Eu escrevia isso repetidamente, porque eu tinha que me apoiar na minha própria força e na fé que eu tinha em Deus. Então, eu confiava naquilo que eu não via, mas que eu tinha certeza que se eu me organizasse, se eu tivesse um método, eu conseguiria resolver. E foi o que aconteceu. Então, nessa época, eu jamais imaginei que eu fosse ser uma investidora. E quando eu falo isso para a mulher, ela fala assim... Você está vivendo em outro planeta, porque ser investidora eu tenho que ter muito dinheiro. Só que não. E quando você resolveu o problema dos 70 mil, foi parcelado, foi à vista, você negociou juros? Como é que foi essa parte que você viu que ficou mais confortável? Então, primeira coisa, eu estava sem um companheiro. Eu tinha todas as despesas da minha família, tinha a pensão, que como a gente já sabe, aqui no Brasil não é algo que dê para sustentar 2 filhos em idade escolar. Mas eu comecei a abrir mão de coisas que não eram importantes e necessárias naquele momento. E é uma frase que eu sempre falo para as mulheres hoje, tudo bem, você pode ter que ajustar algumas coisas e de repente diminuir algum consumo, mas vai passar. É só um momento. Então eu tinha isso muito forte dentro de mim. É só um momento, eu vou sair desse lugar. E aí quando eu fiz todo aquele ajuste, começou a ter possibilidade de eu renegociar. E aí que entra o meu método, porque as mulheres não sabem renegociar suas dívidas. Entendi. Elas renegociam suas dívidas adquirindo mais dívidas. É muito comum no Brasil,
Não vou falar do exterior porque eu não moro lá, não vivo, não sei como é. Mas no Brasil, os empréstimos consignados, os valores concedidos hoje, para você ver, Cris, esse consumo desenfreado ele é tão grande que a própria loja que você vai comprar o seu sapato, ela te oferece um cartão e esse cartão ela te diz, olha, você tem 5 mil reais de limite. Sim, lá, né, no país que eu moro, não existe cartão de crédito. E assim, eu achei o máximo. Para nós brasileiros dificulta mais um pouquinho, né? Porque lá tudo tem que ter o dinheiro na mão, mas faz você economizar, faz você priorizar. Então, se eu quero comprar esse copo, eu não parcelo, eu preciso ter o dinheiro para comprar esse copo. E o que eles chamam de parcelado é você comprar hoje para dia 1º do mês que vem você pagar. Então, é uma parcela única, né, que eles chamam. Não parcelam em 2, 3 vezes, né? Sim. E lá, o empréstimo do banco, aí você faz normal, paga o juro normal. Mas aí já é para uma coisa muito específica. Vai comprar um carro, vai comprar uma casa, né? Vai comprar algo muito maior. Agora, coisinhas pequenas, que é o que faz o dinheiro indo embora e você não tá vendo, lá não existe. E aí, automaticamente, né, a gente vai aprendendo a lidar com o que a gente tem. Porque se acabar, querida, acabou. Verdade. Só mês que vem você não tem cartão de crédito, né? Verdade. Olha, eu atendi uma mulher que ela tinha 6 empréstimos com bancos e financiadoras, mais 3 empréstimos com familiares, mais um com agiota. E ela recebia 25 mil reais, Cristiane. Então, aqui a gente não está falando de, é uma pessoa que recebe um salário mínimo. Não, é uma pessoa que já é uma gerente, já é uma líder em uma empresa que ela já faz um dinheiro, mas qual era o grande gargalo dela? Precisa estar bonita, apresentável, andar só de Uber e estar na melhor academia. E aí, quando nós fizemos toda a reorganização financeira dela, sem cortar nada, mas ajustando o que a gente começou a vislumbrar a possibilidade das renegociações, para num segundo momento, com a minha orientação, ela fazer essas renegociações passo a passo, sem se envolver em mais juros, em mais dívidas, né? E é muito complicado, porque quando você deve um banco, o pior que vai acontecer é colocar seu nome lá no SPC e Serasa. Mas quando você deve seu pai, a sua mãe, ou pior, um agiota. Então, é tão importante o que a gente está falando aqui hoje para essas mulheres começarem a olhar para o dinheiro. Que se eu sair desse podcast aqui com você e a gente conseguir abrir os olhos dela e mostrar para ela, hoje tem como você aprender a lidar com dinheiro de tantas formas. Mas eu não tenho como pagar uma consultoria. A gente tem YouTube, tem conteúdos gratuitos. Eu agora estou com um evento acessível onde eu vou ensinar isso na prática para elas. Que legal. Então, existem várias possibilidades, mas o principal é mudar essa mentalidade de entender que você, enquanto mulher, você tem todo o direito de ir em busca da sua autonomia financeira. Exatamente. Eu sempre digo, né, sobre empreender, essa palavra ficou muito famosa na pandemia. Sim. Né? E a pandemia veio pra gente frear, mas a necessidade humana de estar fazendo alguma coisa, né, começou a gerar live, você tem que fazer isso, parecia que você não podia parar, né? Você não podia ali aproveitar que o mundo parou para você também parar. E aí entrou muito o empreender, que foi quando a internet ficou até muito mais forte. Muitas pessoas, a pandemia para muitas pessoas foi legal, né? Porque na internet ela começou a empreender. E o que eu falo para as minhas mulheres do empreender? Você sabe fazer alguma coisa aí do outro lado. Você sabe. Vou falar com as mulheres que não estão necessariamente trabalhando fora ali, né? De segunda a sexta. Mas a mulher que está separada, desesperada, sem um puto no bolso, né, botando a mão na cabeça e falando, eu não vou conseguir viver a vida com 300 reais de pensão para pagar para tudo. Amiga, você sabe fazer alguma coisa? Uma unha, um cabelo, uma escova, uma maquiagem, costurar. Eu sou péssima em costura e pintura, mas eu faço tudo dentro de uma casa. E em Portugal eu fui empregada doméstica. E aí eu ficava com raiva, porque eu falava, a minha mãe me criou tão bem, que hoje eu sei fazer tudo que essa mulher me pede. Tudo. Vou até contar uma particularidade aqui. Ela criava galinha no quintal. E uma vez ela falou assim pra mim, Cris, tu sabes matar frango? Aí eu,
Parei, pensei 1 minuto. O que eu respondo? Porque eu sei matar frango. Porque eu aprendi com a minha avó, sabe? E ela me ensinou. Quando eu matei o primeiro frango dela, ela me botou pra matar o galinheiro inteiro. Caramba, eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, por que eu sei fazer tudo isso, né? Eu lavar, passar, cozinhar. E naquele momento, lá em Portugal, que é onde eu moro, eu precisei sair pra trabalhar fora nesse ofício. E eu sabia fazer tudo. E hoje, empreendendo na internet, né, eu falo para mulheres que estão passando pelo processo do divórcio, né? Eu amo a família, eu não levanto a bandeira do divórcio, mas eu levanto a bandeira do recomeçar, né? E mostrar para ela que ela pode dar a volta por cima. Porque sim, galera, a mulher separada, ela sai do casamento no fundo do poço. É verdade. Né? Até aquelas que saem com os bens muito bem divididos, ou fica com a casa, ou fica com o carro. A gente cansa de ver essas histórias na internet, né? De artistas famosíssimas, milionárias, e que passam por essa vulnerabilidade, e muitas, por não ter o olhar para o dinheiro que é delas, muitas vezes elas conquistam com o próprio trabalho, e delegarem isso para terceiros, muitas saem, quando vão olhar não tem nada. Eu conheço uma famosa, muito famosa na internet, né? Ela é ex-esposa de um grande apresentador do SBT num programa quinta-feira, 11 horas da noite. Muito antigo esse programa que se chama Praça é Nossa. Ela, ex-esposa dele, a gente tá falando de um milionário, né? Ali, tantos anos ele na televisão. E ela fez um programa Mulheres Ricas na Bandeirantes. E unia ali só a socialite de São Paulo. E ali você vê a vulnerabilidade e o não compreendimento do gasto com dinheiro. Né? Não é porque eu sou esposa de um milionário que esse dinheiro vai ficar para sempre, vai dar em árvore, não é? E aí, hoje, claro, ela continua tendo uma vida confortável, mas olhando para esse contexto, ela poderia ter muito mais, né? Porque uma vez que ela se desvincula dele, agora ela tem que iniciar essa vida sozinha. E aí eu falo para as mulheres empreenderem, faz alguma coisa, faz bolinho de pote, se você sabe cozinhar muito bem, né? Se você sabe fazer alguma coisa, é pro seu bem, não é para você provar pro seu ex-marido, né? Mas é até para você dar um conforto até pros seus filhos, para você no final de semana poder dar um lanchinho para as crianças, transformar a vida mais confortável, né? Porque muitas também se separam e fica na dependência da pensão. Seja para ela ou seja para a criança. Ou seja, não desvincula 100% do parceiro, né? Se refaça você como indivídua, você como mulher, né? Trabalha, arregace as mangas e não tome isso como penalidade. Né? Nós fomos criadas dentro de um conceito familiar e de sociedade de dependência financeira masculina. Então o homem sai para trabalhar, o homem sai para fazer e a gente fica em casa o quê? Gerindo a casa e as crianças. Hoje tem as mulheres troféu, né? Tem essa polêmica também. Não vamos entrar nesse assunto, senão vai dar outro podcast. Pois é. Pois é. As mulheres troféu. Eu gostaria, mas não que seja ruim, né? Não Desde que ela tenha o que a gente está conversando aqui durante todo esse tempo, esse olhar para o dinheiro, para o financeiro dela, e ela construa, né, a sua blindagem, tanto para ela, quanto para a família, quanto para os filhos, né? Porque hoje as pessoas, assim, quando eu falo de dinheiro, a pessoa logo vem e pergunta assim para mim, Nath, em que eu invisto hoje? Só que não, isso não é o mais importante. O mais importante é como você blinda o seu futuro. Exatamente. Se você pensa só no agora, como fica o seu futuro? Todos nós vamos envelhecer, todos nós podemos ficar doentes, todos nós podemos passar por perdas, por dificuldades, então a gente precisa ter esse olhar também para frente. Se você fica focada só em olhar para trás, você não constrói nada e muitas vezes você se perde nesse processo. Então, a mulher que ela está divorciada, ela está começando uma vida nova. Essa vida nova traz muitos desafios. Só que o que ela precisa entender? Que ela sozinha, ela chega. Porque mulher, quanto mais difícil, parece que mais ela quer resolver. Mas se ela tiver com outras mulheres, se ela tiver um suporte de outras mulheres, ela vai chegar muito mais rápido e muito mais longe. Exatamente. E é sobre isso que é o nosso trabalho. E eu sempre falo que nós, mulheres, nós somos multiplicadoras. Sim. Né? Por quê?
damos o nosso corpo, geramos um filho, né? Eu sempre digo, o homem, ele doa ali o material genético. Hoje eu tô muito chique, porque a Natasha é de uma elegância maravilhosa, não é? Então ele doa o seu material genético. Nós damos a ele um filho. Ele nos dá uma estrutura casa, nós devolvemos um lar. Não é? Verdade. Ele nos dá ali o matrimônio e nós damos o conceito da família, do companheirismo, de tudo. Então, nós somos multiplicadora. Dentro do que você ganha aí do outro lado, seja um salário mínimo, seja só a pensão da criança, Cris, eu só tenho essa pensão, que eu me divido entre comprar o leite e comprar o feijão. Você é uma multiplicadora. Né? E é engraçado, até puxando um pouco pro lado espiritual, como que a espiritualidade ampara essa mulher, principalmente mãe, né? E eu sempre digo, Deus não desampara uma mãe, porque parece que a nossa oração fica até muito mais genuína. E Ele, como pai, independente da sua religião, mas falando no contexto do todo, Ele nos ouve, não é? Com um ouvido mais sensível. E Ele não desampara a mulher. E eu digo porque isso aconteceu comigo. É difícil o recomeço? É difícil. A gente não tá aqui, né, Natasha, dizendo que é um mar de rosas, né? Não é mas mesmo. que é possível. E outra coisa, seja amigo do seu dinheiro. Você não tem que ser amiga do velho rico da lancha, não. É bom, maravilhoso. Você leva pra Angra, você viaja, toma um drink. Isso faz bem pra sua autoestima. Mas você tem que ser amiga do dinheiro. Porque ele pode colocar 10 mil reais na sua conta, fazer um pixizão, e essa mulher não saber gerir os 10 mil. Com certeza. Aí, ela, inconscientemente, começa a virar o quê? Dependente financeira dessa outra pessoa. Verdade. Não é porque ele tá ali dando um agrado. E ela vê ali, é tudo que ela tem. Ela não sabe gerir, não é? E aí é nessa oportunidade que ela pode até fazer um pouquinho mais, não é? Olha eu te dando a dica aí, você não tá nem pegando. Não, é super verdade. E assim, como eu tava falando, quando eu falo sobre investimento, sobre investidora, muitas mulheres falam assim, Nath, mas eu faço pouco, eu ganho pouco. Hoje, na Bolsa de Valores, porque não é sobre o quanto você investe, é sobre criação e construção de hábito. Uhum. E de mudança de mentalidade. Hoje a gente tem ações do Banco do Brasil e outras ações que você compra com R$25, com R$24. Tem mesmo? ações de R$9. Quando eu organizo, e olha, eu faço isso para quem ganha 25, 30 mil e faço isso para quem ganha salário mínimo, tá? Olha, que legal. Quando eu organizo toda a carteira de investimento dessa mulher, mesmo que ela naquele momento ainda não tenha, ainda está passando no processo de dívida, dentro do meu planejamento existe um momento que eu olho para isso, eu começo a ensinar ela como ela acessar, como ela investir, onde ela colocar, como ela entender o investimento, porque não é só sobre colocar o dinheiro, é sobre entender aonde você está investindo. Sim. Eu tenho um valor muito forte comigo, que é investir em empresas que são sustentáveis, em empresas que têm causas femininas. Você é uma investidora. Sim, sou uma investidora. Então, quando eu faço o meu investimento, eu não faço só olhando pro maior rendimento, mas também pro fundamento dessa empresa. O que enriquece são os fundamentos. Seja quando você investe, seja quando você gerencia a sua própria vida e o seu próprio dinheiro. Sem fundamentos, né, e aí não falando de religião, mas a Bíblia traz os fundamentos todos ali. Sem esses fundamentos principais, você não constrói nada sólido. Se você quer construir uma vida financeira sólida para você, você precisa olhar para os fundamentos. E isso é em todos os aspectos da sua vida. E esses fundamentos seriam o quê? Gerar, gerir e multiplicar. Gerar, que gerir, são os pilares do meu método. Gerar, gerir e multiplicar. O Isso. gerar seria o quê? O gerar é quando você faz... Vou falar na prática para ficar mais simples. Quando você faz a atividade das habilidades, você entende onde você consegue monetizar. Quando você consegue entender que você não precisa mais pagar tarifa bancária, taxa bancária, taxa de adesão ao cartão de crédito, seguro. Se você tem um bom cartão de crédito, o próprio cartão de crédito ele já te dá o seguro. Gente, tem mulher que eu faço ela cancelar o seguro, que no final do ano ela já fez ali 200, 300 reais. E esse seguro é o de vida? Seria? Seguro Não, o quê? Alguns cartões ele já tem, por isso que eu também faço essa parte dos cartões,
tem já nele próprio, quando você adquire, ele já te dá o seguro. Você sabia que alguns cartões você não precisa fazer a garantia estendida? Você vai na loja, compra uma bicicleta. Aí o vendedor fala assim, olha, tem aqui uma garantia estendida, Sim. que vai além da garantia do fabricante. Se você compra com o cartão certo, você não precisa pagar essa garantia estendida. Isso é economia, geração de dinheiro. São os dinheiros que você tem e que você não enxerga porque você não tem uma orientação. Então, dentro do pilar gerar, a gente trabalha tanto a construção de novas rendas, a depender do caso, né, de cada mulher, e também como ela fazer mais dinheiro com aquilo que ela já consome. No gerir é a organização, é sentar, olhar para as contas, colocar metas financeiras para cada objetivo, inclusive reserva e blindagem da família, e também o multiplicar, que aí já entra os investimentos propriamente ditos. Gente, que legal. Então, esse é o método que eu trabalho. Eu sou uma gestora financeira que eu tenho um olhar para o feminino e que esse é o meu diferencial, né? Porque falar de finança tem um monte de gente falando e muita gente muito boa, muito famosa, muito conhecida. Mas quando eu trago esse olhar para a mulher como um todo, desde lá das crenças dela e faço toda essa reforma na vida dela, porque não é só a reforma do dinheiro. No final, quando termina o processo, o que eu ouço delas não é ai, tô muito feliz que eu já fiz mais dinheiro, não. É muito obrigada, porque você me mostrou o que eu não enxergava. Entendi. E Natasha, hoje quando você se olha linda de viver, cheia de vida, maravilhosa, né? Bem estabelecida na vida, vida financeira, vida pessoal. Aí você dá uma olhadinha assim no espelho. Quando você olha lá atrás que você saiu do seu casamento, né? Porque teve um motivo para sair. O que você sente assim, né? Eu olharia e falaria, querido, muito obrigada. Porque foi aquele pé na bunda que às vezes a gente precisa, não é? Que bota a gente assim pra frente de uma maneira que a gente chega em lugares que a gente nem imaginou, né? Como que você se sente assim quando você se olha no espelho? Olha, todos os dias quando eu me olho no espelho, eu tenho as minhas frases motivadoras. É? E essas frases motivadoras guiam todo o meu dia. Então, eu sempre falo pra mulher, você já começa se depreciando, já começou de errado. Você tem que começar se elogiando, mesmo que você ainda não ache que você está no nível que você quer chegar, mas você já profetiza que você já está. Então, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou milionária, eu estou construindo a minha riqueza. Tudo o que eu faço prospera, todo o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. São frases-chave. Parece bobagem de coach, porque eu também sou coach, mas não é sobre isso, é sobre você mudar aqui dentro, a neuroplasticidade. Quando você dá novos comandos para o teu cérebro e você repete, e repete, repete, ele entende como verdade. Você pode observar, Cristiane, quando você encontra uma mulher muito negativa, o que ela fala é o que ela acaba atraindo para ela. Sabe? Então, quando você muda essa frequência, essa sintonia, porque aí é prosperidade. É porque também a gente cresceu muito ouvindo que ser rico é pecado, né? Então, sim. Que o dinheiro é ruim, ser rico é pecado. Não, você não tem que pensar no dinheiro. Você tem que pensar, né? Vai fazer uma oração. Eu não posso chegar pra Deus e falar, meu consagrado, bota um negocinho na minha conta aqui que tá difícil. Não, você não pode pedir dinheiro, pede saúde. Riqueza é saúde. Amor, família. Concordo. Querido, mas que o dinheiro faz toda a diferença na vida de uma pessoa faz. O dinheiro tira você de um lugar de humilhação. O dinheiro tira você de um lugar de opressão. O dinheiro tira você de um casamento falido. Pois é. E você tá ali pedindo sim a Deus pela restauração e não há, porque o seu companheiro não se permite ser restaurado e você fica nessa relação porque você depende dele financeiramente, né? O dinheiro, ele tira você de situações inimagináveis e coloca você num bom posicionamento aonde você passa a ser respeitada. Uma vez soaram uma frase no meu ouvido que dizia assim: mais vale uma mulher com a sua riqueza do que a mulher com a sua beleza. Então, quando você toma isso para si e você vai conversar com a Natasha para ela te ajudar a gerir o pouco ou muito que você tem, a sua mente muda. E o que eu faço na minha vida, eu falo, dinheiro, você é meu amigo. Tudo bem, dinheiro? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Quando eu pego uma nota, aqui no Brasil ainda se usa até mais nota do que lá onde eu moro, eu pego aquela nota, eu abençoo a nota. Você acredita que eu cheiro?
Que maravilha! Eu cheiro a nota, eu converso. Por quê? Quando a gente não ganha um buquê de flores, né? A gente fica toda boba. Verdade. Agora, você imagina um buquê de R$1 milhão. Querido, eu me desmonto. Então, a gente tem que sair dessa crença limitante. Verdade. Né? As mulheres que estão aí do outro lado, arregace a manga, abençoe o dinheiro, abençoe a pensão do seu filho, abençoe o seu salário. Tá difícil agora, mas amanhã vai ficar fácil, né? Fique linda. Você pode estar sem R$1 no bolso, se maqueia, prende o cabelo, solta o cabelo, corta o cabelo, compra bijuteria de busbadulac pra você ficar linda. Eu acredito em energia. Sim. Não é? E tudo que você emana, você atrai. Verdade. Não é? Não existe riqueza sem ordem, né, Cristiane? Exatamente. Porque as mulheres, elas confundem muito sobre quando a gente fala fique bonita com ter produtos de beleza caros ou ter possibilidade de estar sempre em salão. Mas riqueza e prosperidade tem a ver com ordem. Então, quando você acorda de manhã, você toma seu banho, você penteia seu cabelo, passa um batonzinho, bota uma roupa tranquila para você cuidar dos seus afazeres, você está se colocando em ordem. Mas o que acontece geralmente? A mulher coloca a casa em ordem e ela fica por último. É verdade. E as crianças toda arrumadinha e ela ali toda capenga, não é? Ai, a gente tá bem chegando no final. Que pena, dá vontade de ficar aqui mais tempo, porque ainda tem muita coisa pra gente conversar. Olha, meu sonho é botar assim essas mulheradas num galpão, sabe? Sim. E a gente bater papo e a gente conversar, a gente falar, minha consagrada, levanta daí e vambora. Natasha, a gente tem aqui no nosso canal uma partezinha que a gente fala taca-lhe pau. E com você eu não vou falar pra você tacar pau no seu ex, que o consagrado tá lá, tá tudo bem, graças a Deus por isso, não é? Quando a gente consegue resolver o divórcio, cada um vai pro seu lado, é a melhor coisa, né? Eu digo porque o meu também hoje tá assim, somos melhores amigos, ele lá em Portugal, eu aqui. Com certeza. Qual situação na sua vida ou na vida em geral você tacaria-lhe pau de dizer isso aqui não? Pra falta de autoestima. Ai, que tudo! Eu acho que a mulher com autoestima, e novamente, gente, não importa quanto você faz de dinheiro, tá? Porque tem mulheres milionárias com autoestima lá no chão. E que se permitem passar por situações complicadas. Não vem nem ao caso falar aqui que não dá tempo. Mas autoestima. Uma mulher sem autoestima não constrói riqueza. É mesmo? Uma mulher com a mentalidade de escassez, ela não constrói riqueza. E aqui riqueza entenda-se como num contexto mais completo do que só o dinheiro no banco. Uma mulher que ela não se posiciona. Tem uma palestra minha que fala sobre a protagonista, seja a protagonista da sua vida. Isso é ser protagonista. Quando você pega para resolver. Pega para resolver. Pega para resolver a sua aparência, pega para resolver a sua casa, pega para resolver o seu financeiro, pega para resolver, porque você é capaz, você pode, você consegue. Se você não consegue, chama a gente, entra lá no nosso Instagram, pede ajuda, pode conversar. Gente, eu sou uma pessoa que eu vendo o meu trabalho, mas eu também gosto muito de conversar. Porque é na conversa que eu entendo melhor essas mulheres. Até para trazer mais conteúdo e trazer mais produtos que possam ajudá-las. Sim. Chega lá, chama, a gente conversa. Existem mulheres dispostas a conversar e a levantar umas às outras. Nós não somos inimigas. Nós estamos aqui para vermos cada vez mais mulheres protagonistas, mais mulheres donas das suas histórias. Exatamente. E ó, você que tá aí do outro lado, vou te dar 2 dicas, tá? Fica ligadinha aqui comigo. A primeira dica é você ir lá no meu Instagram, @CristianeTuferon, e adquirir o e-book Manual do Divórcio. Nesse Manual do Divórcio, você vai aprender ferramentas neurocientíficas, né? Porque a dor é neuro, comigo não tem dependência emocional não, amor. Você vai entender que a dor que você tá sentindo é a falta do toque, da pele, do cheiro, da rotina que você tinha com aquela pessoa e de repente essa rotina é quebrada. Agora você tem que criar uma nova rotina. Muitas mulheres sofrem de insônia no divórcio, porque ela tá acostumada a ter o afago do companheiro. Depois, quando se separa, ela tem que dormir sozinha. Aí você não consegue dormir. Aí você sabia que se você pegar um travesseiro, pegar um ursinho de pelúcia, se agarrar, ou então botar as crianças para dormir ali com você na cama, isso já diminui a sua insônia? Você sabia que essa dor compulsiva que você sente, emocional, muitas das vezes não é falta dele, mas é o seu sistema nervoso central sentindo falta
falta daquela pessoa, do cheiro, da voz, do toque. Tudo isso você tem no Manual do Divórcio, fora todo o apoio que você tem, assessoria jurídica, assessoria psicológica e até um médico psiquiatra que pode te auxiliar melhor em outras questões que você está vivendo. É um manual completo para você conseguir transpassar esse momento do fim de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais gostosa, que eu sempre digo, existe vida após o divórcio e ela é maravilhosa. Esse é o primeiro passo. Corre lá no @CristianeTuferon que eu explico tudo lá pra você. E o segundo passo é seguir a Natasha Prati no Instagram dela, @Natasha Prati. Sim. Não é? E lá, querida, você vai ter um aulão de educação financeira. Tu tá na merda hoje, minha consagrada, mas você vai sair daí, eu tenho certeza, unindo esse combo. Com certeza. Né, Natasha? Você vai ficar maravilhosa. Olha, eu vou ter que me despedir. Sim. Eu adorei, você gostou? Amei. Uma conversa boa, né? Foi, de bem mulher pra tranquila. mulher. É bem legal. Eu Sim. aprendi tanto aqui. Ai, que bom, fico feliz. E assim, educação financeira, eu gosto do dinheiro, mas eu não gosto de gastar, tu acredita? Isso é errado? Depende do ponto de vista, depende do seu histórico, porque gastar tem aí algumas crenças que você precisa liberar, mas aí a gente conversa depois. Então a gente conversa depois. Natasha, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina. Foi muito enriquecedor e é isso que a gente quer, não é? Sim. Falar com as outras mulheres de uma maneira enriquecedora, de uma maneira assim, Verdade. muito maravilhosa, que elas se sintam preenchidas. Dá o seu último recadinho pra elas. Sim, agora dia 16 de outubro eu tô com um evento onde eu vou ensinar sobre o meu método Gerar, Gerir, Multiplicar para mulheres que empreendem ou que querem empreender, também estão super convidadas. O valor é super acessível, as inscrições ainda tem vaga, ainda está aberta. Então eu te convido aqui em Nova Iguaçu, nesse mesmo local que eu estou hoje, no Le Monde. Você querendo mais informação, entra lá no meu Instagram, me pergunta, eu te passo todos os detalhes para você estar comigo. E mulheres que levantam mulheres são mais prósperas, que é o lema do meu trabalho, é nisso que eu acredito e eu tenho certeza que você também, Cristina. Maravilhosa! Olha, meus amores, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve aqui no canal, dá um oizinho pra gente. Olha, me dá dicas do próximo convidado pra gente trazer aqui e bater esse papo, que aqui, querida, é de mulher pra mulher, separada pra separada, divorciada pra... Não quero saber. Aqui a gente vai se comunicando. Olha, um super beijo pra você. Até a próxima. Tchau!